Qual é o maior desafio dos jovens advogados estagiários? O Não é? primeiro desafio é um advogado deve saber, por exemplo, como elaborar uma procuração, se é uma procuração com poderes especiais ou geral. Então, qual o tipo de procuração para praticar certos atos? A entrada, quando, então, por exemplo, você dá a entrada da PI no tribunal, qual é o próximo ato? Paz família, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso vosso podcast do canal FD Yuris. Hoje não estou sozinho, estou com a minha colega Abigail Júnior. Como é que estás? Estou bem, graças a Deus, e o colega? Graças a Deus também estou bem. E hoje nós vamos falar sobre a venda e cessão de autógrafos do livro do Dr. Emmanuel Congo. Isso que será no dia 16 de outubro, às 16 horas, no auditório Michael Kennedy, da Universidade Católica de Angola. Em primeira instância, eu gostaria de saber como é que o Dr. Emmanuel se encontra nesse exato momento. Estou bem, na graça de Deus. Muito obrigado pelo convite para apresentar então a nossa obra. Viva, doutor, viva. Viva. Graças a Deus que hoje, finalmente já estamos mais próximos desse grande lançamento. E como é que o doutor se sente por saber que essa magnífica obra será lançada? Bem, primeiro sinto-me bem, portanto é uma expectativa grande, portanto é um sonho que vou realizar, portanto não só para mim, para a minha família, para os meus amigos, que contribuíram muito para que esta obra finalizasse. Portanto, portanto, estamos todos, de forma geral, expectantes para o lançamento desse livro, que será já no dia 16, quinta-feira, né? Boa. Doutor, como é que surgiu a ideia de direcionar esta obra para os advogados e os advogados estagiários? O que é que esteve na base? Portanto, a ideia deste livro começou com o meu estágio na advocacia. Portanto, eu comecei como paralegal e eu saí da academia com uma realidade diferente da prática. Portanto, a prática era totalmente diferente. E eu adotei 2 critérios. Portanto, tudo o que eu fazia, eu arquivava e criava procedimentos. Ou seja, sempre que eu trabalhasse num processo, eu pegava naquele processo, as peças que eu fazia, eu arquivava e depois incluía que procedimentos devo fazer para poder trabalhar com esse processo. Por exemplo, se é um requerimento judicial, vamos supor, existem processos judiciais e extrajudiciais. Se for vamos supor, uma interpelação extrajudicial, eu fazia a peça, arquivava e depois fazia os procedimentos. Qual é o procedimento, onde dá entrada, se há um prazo para dar entrada, se não, então arquivava. Fazia disso como um guia para mim, né? Para eventuais casos que futuramente terei que fazer e só ia no meu arquivo, lá já tenho esse procedimento, então vou usar dessa forma. Portanto, essa é a primeira motivação para escrever este livro. Doutor, eu gostaria de ouvir um pouquinho da trajetória do doutor. Já temos noção do nome do doutor, não é? E já temos noção que a obra do doutor será lançada já no dia 16 deste mês. Agora, quem é o doutor Emmanuel Congo? Poderia contar um pouquinho da trajetória, das experiências que o doutor teve para chegar até aqui? Bem, eu sou natural de Malanche. Nasci, cresci em Malanche. Fiz o meu primeiro e segundo ciclo em Malanche. Apenas fiz a licenciatura aqui em Luanda. Portanto, sou licenciado em Direito pela Universidade Independente de Angola. Não foi um sonho fazer Direito, fui obrigado, porque eu fiz formação de professor e queria seguir também na licenciatura ou Pedagogia ou Psicologia no ramo educacional. Mas como eu não tinha dinheiro para pagar ou para custear os meus estudos, a pessoa que pagou, portanto, obrigou-me a fazer Direito, né? Porque ele queria que eu fizesse Direito. Portanto, eu caí no Direito de paraquedas. Não foi um sonho, nunca tive um sonho em fazer Direito. Portanto, foi um acidente fazer Direito. Belo Portanto, acidente. belo. Hoje estamos a ser abençoados por esse acidente. Foi um acidente. Então, licenciei-me em Direito pela Universidade Independente de Angola. Depois, portanto, tenho algumas pós-graduações. Tenho pós-graduação em Direito Empresarial.
e uma pós-graduação em Corporate Governance. As duas fiz no Centro de Estudo de Direito Privado da Universidade de Lisboa. Tenho também uma pós-graduação em Agregação Pedagógica para Ensino Superior, feita pela Universidade Agostinho Neto. Tenho algumas especializações ligadas em Direito Processual Civil e Direito Empresarial. Portanto, profissionalmente, sou advogado, exerço a advocacia, estou ativo e também, para além da advocacia, estou ligado a Corporate Governance no setor bancário. Portanto, Uau. lido com essas matérias do setor bancário. Já tive experiência profissional também em compliance e, portanto, é tudo. Sou formador de processo civil, dou algumas formações em escritórios de advogados e não só. Portanto, é isso. Desculpa, eu sei que a doutora Abigail tem uma questão para fazer. Antes da questão da doutora Abigail, eu gostaria simplesmente de mencionar o doutor Emanuel mencionou que é formador e eu lembrei de recordar aos nossos seguidores que a FDURS também é uma academia que realiza diversas formações ligadas à área jurídica. Para além de ser um podcast, nós somos uma academia, nós somos uma livraria e nós somos também uma editora. Quem estiver interessado aos serviços pode entrar em contato com a FDURS. Colega, à vontade. Sim. Doutor, já ouvimos como surgiu a ideia de direcionar, não é, para os advogados e advogados estagiários. Ok. Mas eu quero saber o que motivou o doutor a escrever especificamente sobre a prática processual civil. Bem, como já disse, portanto, tive a primeira motivação. A segunda motivação foi o facto de, portanto, ter uma realidade prática não muito ligada ao direito processual civil. Ou seja, os estudantes, ou nós como estudantes, saímos da academia com um conteúdo muito teórico. Portanto, e às vezes não temos noção de como é que funciona a prática de direito processual civil. Portanto, nós saímos com uma ideia de, por exemplo, as ações executivas, da sua classificação, quanto ao fim, quanto à sua forma, né? Portanto, se perguntar no estudante como é que classifica as ações executivas, vai definir muito bem. Mas do ponto de vista prático, como é que a prática é de um direito processual civil? Então, seria, por exemplo, a pergunta é se agora um cliente ou um constituinte chegar a ti, portanto, apresentar o seu problema, quais são os passos, você como um advogado estagiário, quais são os passos que deve seguir desde a tramitação do processo civil? Portanto, vamos partir do princípio de que este processo é suscetível de uma abertura no tribunal. Quais são os passos, tu como advogado, quais são os passos que deves seguir até a sentença final? Okay. Então, neste livro, nós apresentamos de forma prática os atos, do ponto de vista prático, que os advogados, né, têm feito na sua prática até a sentença, até a tramitação e a sentença do próprio. Eu penso que podemos entrar agora para a questão do próprio livro. O que é que os nossos seguidores, não é? E as pessoas o público em geral, pode esperar dessa obra? Eu acho que é uma obra, penso rica, né? A obra é rica. Portanto, mas mais do que rica, é uma obra muito prática. A obra está dividida em 4 partes. Okay. Portanto, tem a primeira parte, que é da procuração. Por exemplo, nós partimos, apesar de ser tramitação do processo declarativo comum, né? Começamos na procuração porque é o primeiro ato que o advogado, se calhar, pratica. Portanto, um advogado deve saber, por exemplo, como elaborar uma procuração, se é uma procuração com poderes especiais ou geral. Então, qual o tipo de procuração para praticar certos atos. Então, procuramos apresentar aí conceitos de procurações, as formas de procurações, como é que se extingue uma procuração, partindo também na ideia de algumas dificuldades que os próprios advogados, sobretudo advogado estagiário, têm. Por exemplo, há um advogado que recentemente perguntou qual é a figura de distinguir um mandato. Portanto, por exemplo, nos termos de uma procuração existem revogação de mandato e renúncia de mandato. A renúncia é um ato do advogado ou do constituinte. A revogação é um ato do advogado ou do constituinte. Às vezes o advogado pode usar revogação de mandato, mas este é um ato do próprio constituinte. Então, procuramos, nessa primeira fase, apresentar, né, algumas procurações e metemos aí modelos de procurações para, então,
ajudar aqueles modelos que os advogados usam Sim, mais sim. na prática Sim. para ajudar. Portanto, essa é a primeira parte do livro. A segunda parte fala da própria tramitação do processo como declarativo, né? Desde a entrada da petição inicial até a sentença. O que há nessa tramitação? Portanto, de novo, se calhar que é novidade. Já sabemos que existe, portanto, do ponto de vista geral, ato das partes e ato do tribunal. Sim. Nós focamos nos atos das partes. Ok. Porque as partes parte do princípio que os advogados representam partes, né? Sim, sim. Então, quais são os atos que os advogados vão praticar durante a tramitação do processo? Desde a entrada, quando, por exemplo, você dá a entrada da PI no tribunal, qual é o próximo ato que o advogado deve praticar? Ok. Então, é isso. Não é, portanto, o livro é extremamente prático. E outra curiosidade também que apresentamos no livro é as peças processuais. Nós utilizamos, no livro provavelmente vai se encontrar códigos, códigos Q1 ou Q2. O que significa isso? Procuramos uma história, nessa história narramos da tramitação do processo. Ou seja, vai encontrar várias peças, né, que também não têm código. Mas se encontrar as peças com código significa que a PI tem uma história, a contestação é a mesma história da PI, a réplica é a mesma história da contestação, a tréplica é a mesma história da réplica. Ou seja, a história é a mesma que vai narrar desde a PI até a sentença. E nesse manual encontramos já todos esses documentos. Exatamente, Uau. tem todos esses documentos. Aquilo é para ajudar, sobretudo os estudantes, a terem um sentido lógico, ou seja, a construção lógica de um processo, como é que se constrói com uma única história, como é que você pode construir na petição, na contestação, como é que você contesta uma história, a mesma história, como é que vais replicar a mesma história. Portanto, é isso que portanto, tem mais a terceira parte, que é de requerimentos judiciais. Portanto, ao longo da tramitação do processo, existem requerimentos que ajudam na tramitação do processo. Portanto, não são requerimentos principais, mas são aqueles que vão auxiliar ao longo da tramitação do processo, como, por exemplo, celeridade processual. Se o processo está atrasado, você pode remeter um requerimento de celeridade processual. Então, nós procuramos apresentar na terceira parte um conjunto de requerimentos que ajudam na tramitação do processo. Portanto, tem por aí 20 e tal requerimentos, né, que os advogados vão usar. E a última parte é dos prazos processuais, né? Agrupamos também aí alguns prazos do processo civil, tanto que do ponto de vista prático também ajuda no advogado estagiário ou estudante, né? Estudante de direito. Portanto, essencialmente essa é a história deste livro, né? Do material. Doutor, em que medida, se bem que o doutor praticamente já falei, mas seria melhor mesmo também dar chega assim mais rapidinho, em que medida o livro procura aproximar a teoria jurídica da realidade forense? Portanto, a realidade forense, a teoria da realidade prática. Sim. Né, digamos, da realidade prática. Como já disse, portanto, é um livro prático que procurou não olhar muito nos aspectos teóricos do direito processual civil. Portanto, esse livro vai ajudar muito, sobretudo estudantes, portanto, advogado estagiário, quem sabe também advogado que queira aprimorar a prática do direito processual civil. Portanto, vai ajudar porque vai despir-se de uma realidade teórica para uma realidade prática. Portanto, é encontrar a praticidade do próprio direito. E também poderá ter dúvida de um ato, se calhar o livro pode ser um guia ou um chat GPT para ele. Doutor, dentre os capítulos que o doutor mencionou no livro, será que há um que, durante o período que o doutor esteve a trabalhar na elaboração desse manual, será que é um capítulo que o doutor sentiu que, não, esse é um capítulo que os estudantes realmente precisam muito? Será que há um especial aí durante a elaboração?
É um que tem que os estudantes. Sim, um capítulo que o doutor sentiu mesmo que esse é a cereja no topo do bolo. Tem vários, tem vários. Por exemplo, quando estávamos a montar as peças, na primeira parte da procuração, existe uma confusão de algumas procurações que os advogados fazem, advogados estagiários fazem. Certo. Às vezes não sabem que certa procuração é feita por instrumento público. Sim. E faz sempre um requerimento, o cliente chega e fala, não, vamos fazer essa procuração. Depois chega lá no notário e o notário diz, não, essa procuração não é feita dessa forma, né? Está errada. Então, como tem tido essa confusão, só para dar exemplo, uma das procurações é de movimentação de conta bancária. Há advogados, por exemplo, quando um cliente chega que quer que o advogado ou solicita extrato num banco, ou faz uma procuração. O advogado disse, não, essa procuração vamos fazer uma procuração simples, depois vamos reconhecimento da assinatura, né? Mas chega lá, não é feita por um instrumento público, né? Portanto, é por escritura pública, a procuração. Então, mas ele não sabe, se calhar não vê o regime, pode ser que até não tenha um regime, mas a prática mostra que é sempre feita por escritura pública. Então, você tem que dar essa dica nesses advogados que tem. Outro problema também é a renúncia de mandato, ou seja, a revogação de mandato, que é um ato do próprio constituinte, né? Ele tem que revogar um mandato e depois indicar quem é o outro advogado que vai continuar com o processo. Às vezes os advogados na prática assinam a revogação de mandato e dão entrada no tribunal. Mas o advogado não pode assinar a revogação de mandato porque não é um ato dele. Portanto, é um ato do próprio constituinte ou cliente. Portanto, conseguimos espelhar isso. Nesse caso, não carece necessariamente de um posicionamento da parte do advogado. A revogação Sim. não, porque é um ato do constituinte. O constituinte é que está a revogar o mandato. Ok. Outro aspecto que eu ia frisar, que acabei esquecendo, acho que depois vou lembrar que também acontece muito na prática. A questão do subestabelecimento. Então, subestabelecimento. Qualquer advogado pode subestabelecer um terceiro advogado. Eu tenho um mandato, vou praticar um ato, mas posso subestabelecer os poderes que um cliente ou um constituinte delegou para mim a um terceiro advogado. Na prática, às vezes, o que tem acontecido? Que esse subestabelecimento apenas assina, se dá entrada no tribunal. Mas acontece sempre isso. Mas há advogados atentos que, quando notam que o outro advogado, tanto que foi subestabelecido poderes, só o advogado que subestabeleceu assina e dá entrada. Mas a lei diz que esse regime, ou seja, o subestabelecimento deve obedecer o mesmo formalismo legal da procuração. Se você reconhecer a procuração, se a procuração deve ser reconhecida, o subestabelecimento também deve ser reconhecida. Se você for, por exemplo, numa audiência, um processo civil, pode ser o advogado se notar que não obedeceu esse formalismo, pode levantar como uma questão prévia a incidente. E o processo eventualmente não pode andar, porque não há aí portanto, um vício de formalismo, não seguiu o formalismo legal. Então apresentamos também essa dica. Agora, sendo que o doutor já passou por essas fases, né? Como estudante, estagiário, tenho aqui uma questão. Qual é o maior desafio dos jovens advogados estagiários, não é, na advocacia? São muitos desafios. São muitos desafios. O primeiro desafio é tentar... É o choque da prática. Você sai de uma teoria, sai da academia com conteúdos teóricos. Chega na prática totalmente diferente. Principalmente a questão dos prazos. Exatamente. É um choque, principalmente as questões dos prazos. Portanto, então, o primeiro desafio do advogado é esse, até despir-se da questão teórica. Uma vez, quando eu comecei a advocacia,
pediram para fazer uma apresentação lá no escritório e eu fiz uma apresentação, tanto do ponto de vista teórico, era para analisar um acórdão e depois fazer a apresentação do respectivo acórdão. Mas eu estava a fazer a apresentação assim, tal como apresentamos lá na academia, né? Eu estava a pensar que estava a dar show, né? Mas depois de terminar, o meu patrono, tinha vários patronos, um dos patronos, a única coisa que me disse é: tiras esse espírito da academia que tens, e isso não é a realidade do direito prático. Então esse é o primeiro choque de um advogado. O segundo choque pode ser, por exemplo, a realidade dos tribunais, né? Por exemplo, vai encontrar a morosidade do processo, tantas vezes não entende que um processo pode ter 2, 3 anos e tal, e como é que funciona o comportamento do secretário da secretaria do próprio tribunal também influencia muito. Você vai com uma de doutor, lá vão tratar mesmo como um... Então tem que ter muita... são muitos fatores que se calhar se pudermos aqui, vamos levantar N fatores do choque que um advogado estagiário ou que alguém a sair da academia tem do ponto de vista prático. Então. E de que forma é que o livro pode ajudar os estudantes e os estagiários, levando em conta o que o doutor acabou de explicar? Sim, vai ajudar. Esse é um chat GPT. Não é que foi feito no chat GPT, mas é um livro muito prático. Vai ajudar por causa dessas questões. Na teoria, tem questões que, por exemplo, na teoria nós não somos ensinados como fazer uma procuração. E tem universidades também que não ensinam como elaborar uma API, quais são os requisitos para a elaboração da API. Não ensinam, por exemplo, tem um conteúdo muito teórico, não tem um conteúdo muito prático. Teórico então, e vago. Exemplo, aquilo que é essencial, que perguntar, eu quero ser advogado, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo aprender, para além dos prazos e tal. Na academia não, dá uma energia com doutrinas. O treinador diz isso, esse entende isso, esse entende isso. Às vezes na prática não precisa de aplicar. Né? Tem uma doutrina linear, mas não vais, não, entende isso que eu devo dar entrada no tribunal X. Outro está falando, não, entende esse que... Mas como é que é a prática? Portanto, o livro trouxe essa vertente prática, né? Nesse caso, a formação acadêmica não prepara suficientemente o jurista para a prática processual. Algumas já estão a melhorar, algumas universidades sei que têm tribunais simulados e tanto constroem uma narrativa e ajudam o estudante a perceber, né, como é que funciona um processo, mas ainda é um pouco... Do ponto de vista do conteúdo, o conteúdo da academia não é muito prático. Sim. É um conteúdo muito teórico, né? Então, se calhar a necessidade de fazer essa divisão, ensinar a teoria, mas também ensinar a prática do próprio direito processual civil. É essencial. E também este livro vai ajudar um pouco os professores que querem implementar uma prática. Falando do livro, quais são as lacunas que o doutor pretende preencher? Acho que já falei, do ponto de vista prático, as lacunas é tentar preencher esse aspecto teórico que há muito na academia. Portanto, tem muitos jovens que têm sonho de ser advogados. Mas, às vezes, o desafio eu também tive. Qual é o desafio da prática? Né? Portanto, às vezes, você não tem ideia como começar. Como inicialmente eu disse, se vem um constituinte agora e te apresenta um problema, e esse problema é suscetível de abrir um processo, né, no tribunal, como um advogado deve começar? Né? Como é que vai funcionar, por exemplo? Como é que começa? Como elaborar a peça? Onde deve dar entrada da peça? Portanto, quais são os elementos que deve considerar numa peça? Ao dar entrada, depois de dar entrada, qual é o próximo ato que o advogado deve fazer? Deve pagar as custas. Se não pagar as custas, o que acontece com o processo? Se pagar as custas, quais são os prazos ou qual é o prazo para o pagamento das custas judiciais? Prazo de X dias. Se não pagar, paga em dobro ou não? Pode pagar em dobro. E se não pagar em dobro, quando for notificado, o que acontece? Portanto, procuramos
algumas questões do ponto de vista prático que ajudam na tramitação do processo para responder no livro. Então, essa é a praticidade do direito processual civil. Quando o doutor mencionou sobre os tribunais simulados, eu recordei que numa entrevista o doutor Jorge Bacelar Gouveia chegou a mencionar que hoje em dia os tribunais simulados que são realizados nas instituições são bem diferentes do que é a realidade, porque é mais um show de demonstração, onde as pessoas procuram É. se exibir com termos complexos no que tens. Quando nós vamos nos deparar com a realidade, A realidade é bem é totalmente diferente. diferente, Bem né? diferente. Aquele show que você vai ter no que... Ninguém quer nós estamos saber. vivendo. Não. Eu não quero Usam aí termos no que tange e tal. E não são só os termos, mas também as vestes. Uhum, Exatamente. sim. Não, é uma emoção do estudante. Penso que podemos ir para a próxima questão, que está ligado com experiências pessoais e bastidores da ética, da escrita, desculpa. Quanto tempo levou para preparar e escrever esse livro, doutor? Quanto tempo? Eu comecei, portanto, meu estágio foi 2000 e comecei a estagiar em 2019, acho, como paralegal. Eu não comecei propriamente já com a cédula, né? Entrei como paralegal, não tinha cédula, mas já trabalhava com processos. Uau. E foi nessa altura em que eu comecei a agrupar os meus processos. Então, eu tinha 2 pastas no meu computador. Uma, processos judiciais e outra, processo extrajudicial. Por exemplo, se praticava um ato, vamos supor, por exemplo, dar entrada de uma PI no tribunal. Ou vem e o constituinte não tem capacidade econômica. Portanto, qual é o documento? Se ele não tem capacidade econômica, o que é que eu devo fazer? Não dar entrada do processo? Ou o que é que devo fazer? Podes dar entrada com o requerimento de assistência judiciária. Portanto, e eu anotava assistência judiciária. Qual é o procedimento da assistência judiciária? O que é necessário para solicitar a isenção do pagamento das custas do meu constituinte? Sim. É isso. Apontava no meu ficheiro. Sim. E aquilo foi agrupando ao longo do tempo, foi agrupando desde o mês. Depois, quando chegou, já tinha tantos livros. Só para ter ideia, essa é a primeira parte. Nós retiramos várias partes do livro. O livro tinha uma parte que era a tramitação do processo de inventário. Ok. Inclusive, quando eu fiz essa parte da tramitação, tinha algumas dúvidas. Eu fiz uma formação na FD Iuris para lapidar. Acho que era um juiz... Não, era um procurador que deu a formação. Inventário? Era Era de inventário, será? Sim. Eu fiz uma formação por causa do meu livro. Sim. Porque tinha 2 questões que eu não estava a entender na prática. Eu, na teoria, não estava a entender. Consultei algumas, não, vou fazer. Também naquela época a FD Iuris estava a dar uma formação. Vou fazer. Fiz a formação, mesmo essa também fiz uma formação na FD Iuris com o Dr. Malanga, que consegui também mais, né, apimentar aqui. Portanto, tinha uma parte do processo executivo, também tinha a tramitação do processo executivo, retiramos também. Tinha do processo de recurso também. Então, era muito extenso. Então, nós fomos lapidando desde 2019, 2020, 2021, fui fazendo, sem ideia de fazer livro. A ideia não era fazer livro também. A ideia era mesmo só para me ajudar. Não era para fazer livro. Portanto, era uma autoajuda, né? Era uma ajuda, um guia. Eu fiz um guia para mim. Né? Só em 2020, 23, 24, é que comecei a partilhar com algumas pessoas e essas pessoas foram incentivando para fazer um material, um guia. Então, foi assim que surgiu. Portanto, muita gente ajudou muito. Com certeza que nesse processo houve muitas dificuldades. O doutor pode partilhar conosco? Dificuldades? Teve dificuldades. Do ponto de vista do material, tive dificuldade porque tinha algumas questões que eu queria saber como é que funciona na prática. E às vezes era no tribunal que eu tinha que ir para lá para trabalhar, mas não tinha muito acesso com o secretário. Me dá muita volta, por exemplo, dá uma questão de direito processual civil sobre o pagamento das custas judiciais. A pessoa, quando dá entrada, tem que pagar as custas. Quanto tempo paga? Tem prazo de 5 dias para o pagamento das custas judiciais. Esse prazo conta-se a partir do momento que você dá a entrada do requerimento
ou conta-se no momento em que é notificado para o pagamento em que é dado as guias para o pagamento. Cada tribunal tinha um entendimento assim. Na prática tem um outro entendimento. A lei tem também um entendimento se o prazo de 5 dias como? Outra questão é, para o pagamento das custas, o tribunal notifica ou não? O tribunal notifica. Então Sim. tens que esperar a notificação do tribunal. Se esperar a notificação do tribunal, às vezes nós já recebemos uma notificação para o pagamento das custas só em dobro. E o tribunal entendeu que nós tínhamos que passar lá para receber A notificação. ou seja, para receber as guias do pagamento. Ou seja, se você não paga no prazo estabelecido por lei, depois é notificado para o pagamento em dobro. Mas não fomos notificados para o pagamento das custas, só fomos notificados para pagamento em dobro. Sim. Há tribunais que entendem. Então eu queria entender isso na prática. Como é que funciona todos os tribunais cíveis, pelo menos em Luanda, né? Mas estava a me travar e tal. Mas depois acabamos entendendo. Portanto, tinha essa dificuldade. Outra dificuldade financeira para patrocinar o livro. Não tinha, escrevia eu umas cartas e tal, mas não vou falar as entidades, né? Sim. Mas escrevi para ajudar, né? Portanto, mas não me responderam até hoje. Mas apareceram pessoas de boa fé Amém. porque não são pessoas de boa fé que estão a incentivar a lançar isso, né? Amém. Não responderam, mas vão comprar o livro. Alguns vão alguns vão comprar, não responderam. Se calhar também não estava muito acabado. Esse é quem? Quem é este? Mas no decorrer da elaboração desse manual, eu acredito, não só acredito, como o doutor já mencionou aqui algumas, que o doutor aprendeu bastante. O doutor poderia partilhar algumas coisas que aprendeu durante A elaboração. sim. Que foi tipo um uau. Não, foi o apogeu de entender o direito, a tramitação do direito processual civil. Ok. Porque eu trabalhava 2 vezes, né? Eu tinha um entendimento vago. Mas quando comecei a fazer investigação mais concreta, portanto, entendi o outro lado do direito processual civil, né? Também o escritório ajudou muito. Eu tinha boas patronas, não sei se aqui posso falar. Tenho uma patrona, a doutora Cora. É uma das pessoas que me ensinou o direito processual civil. Uau. Doutora Cora. Então, eu tenho bons patronos. Tenho outra coisa que não é a contestação. Eu tinha também dificuldade de contestar. Quem me ensinou a fazer a contestação é o doutor Esteves Hilário. Uau. Ele que me ensinou como contestar. Portanto, uma vez, a primeira contestação que eu fiz, disse, não se faz contestação assim. Você tem que ir na arrastou, tens que entrar no espírito. Sentou comigo para fazer uma coisa. Sentou comigo e mais alguns colegas. Ok. Foi naquela altura em que ele me ensinou contestação, depois ensinou... Foi a pessoa que me ensinou como contestar uma API. Como olhar a história, entender a história e depois contestar uma API. Foi o Dr. Esteves Hilário. Eu não conheço alguém que sabe contestar como ele. Uma obra de gigantes. Foi ele que ajudou a contestar. Dr. Esteves Hilário é alguém muito conhecido na praça jurídica. Se um jurista não conhece, tem que se preocupar. É quase impossível não conhecer o Dr. Esteves Hilário. É impossível. Portanto, são todos. Dr. Evaristo também. Então, são os meus patronos que me ensinaram o ABC do direito. Se o doutor pudesse resumir o livro ou a obra em uma única palavra, qual seria? Em uma única palavra? Seria uau! Uma obra de gigantes. Uma outra palavra. Ou é uma frase que os estudantes ou os advogados fazem, né? Tanto. Paz. Fazem isso como... Eu uso sempre como chat GPT. Tipo, esse é um guia que não precisas ler para entender. Né? É na prática que você vai conseguir. Por exemplo, tens uma dúvida pontual, podes consultar sempre. Tens dúvida de como às vezes não tens um requerimento que não consegues. Portanto, chega aqui, vais encontrar. Aqui tem os melhores requerimentos, pelo menos que se usa no direito processual. Não é que vais
vais pegar esse requerimento e vais entregar. Não, esse é um modelo que vai ajudar, né, a construir o seu próprio requerimento. Portanto, faça como um chat GPT. É uma obra muito rica, muito rica. Aproveito para recomendar a todos os interessados à obra, todos os advogados, todos os juristas, estudantes de direito a adquirirem a obra. No dia 16 às 15 horas. Recomendo todos vocês a estarem lá presentes. E um outro detalhe, essa obra, doutor, essa obra eu penso que não seja só para os advogados, os juristas, estudantes de direito, até para aqueles que trabalham mesmo nos tribunais, nas comarcas, entre eles. Porque ainda ontem lidei com uma situação em que uma funcionária não tinha dúvida sobre a questão da procuração. Será que posso receber essa procuração ou não posso receber essa procuração? Teve vindo aqui chamar a chefe dela para procurar saber. O advogado entregou uma procuração de só tem um espaço com a assinatura do constituinte, não tem espaço com a assinatura do advogado. Será que posso receber ou não? A chefe mencionou, não, se já constam os dados do advogado aí, aqui... São pequenos detalhes, sim, que na prática nós conseguimos notar claramente que nem todo mundo tem domínio, ou a maior parte das pessoas não tem domínio. Então há necessidade de nós termos essa obra, há necessidade de termos esse livro para podermos estar sempre, qualquer dúvida, já posso ir no livro, no manual, já tem aí vários modelos para nos facilitar, não é, doutor? Tem vários modelos para facilitar. Doutor, será que poderíamos navegar um pouquinho no livro? Se fosse para o doutor mencionar alguns textos pequenos que se encontram no livro, quais seriam esses? Olhar para o livro, alguns pequenos detalhes, não muito, porque temos que deixar uma curiosidade para os nossos seguidores, mas um ou outro que podemos deixar só aqui para saborearem um pouquinho a obra. Texto de... Um texto pequeno, uma pequena parte do livro. Uma parte do livro? Sim, uma pequena parte. Aconteceu do ponto de vista prático uma situação certo. que depois coloquei também no livro. E está sobre... É uma figura que está no direito processual civil, que é o incidente da intervenção principal provocada. Sim. Tinha um amigo que estava a fazer uma contestação e a parte, portanto... tem as partes originárias do processo, né? Que são o réu e o autor. Mas o réu, o meu amigo, alegava que o cliente dele não seria a parte principal do processo. Okay. Mas ele não sabia, eles conheciam quem era a pessoa que podia substituir essa figura, né? Mas ele não sabia como utilizar, como chamar, né? Disse, vou chamar então a pessoa e falar, vai se entregar no tribunal, ok e tal. Aí eu disse, não, olha, tem uma figura no direito processual civil que é intervenção principal provocada. Sim. É você chamar uma terceira pessoa que é parte principal do processo. Portanto, intenta uma ação contra ti, mas você sabe que também o colega Gildo. O colega Gildo é parte principal do processo. Então, você pode chamar, ao contestar e apresentar um requerimento de intervenção principal provocada. É chamar ele a fazer parte do processo. Se calhar, às vezes, aí depois há uma ilegitimidade da tua parte. Então, essa foi uma experiência. Eu falei, não, vou pôr isto, como eu já trago, eu vou colocar isto no livro. E foi ele disse, não sabia disso, não sabia, manda o requerimento, como é que é feito? Eu disse, vou mandar. Mandei o requerimento e mandei o meu procedimento, como é que funciona, como é que ele deve que. Esse foi algo que marcou também, coloquei no livro. A figura da intervenção principal provocada. Sim, falamos sobre o lançamento, falamos que será na próxima quinta-feira, dia 16 de outubro, mas não mencionamos o local. Será na Universidade Católica. Sim, no auditório Michel Kennedy. Então, convidamos a todos que apareçam 16 horas. 16 horas. E sem esquecer que o livro, nessa fase, está na fase de pré-venda. Pode adquirir e receber no dia do lançamento. Então, aguardamos ou após o lançamento, né? Ou após o lançamento. Mas já está a acabar a pré-venda. Já tem. Sim. Qual é o mesmo valor, doutor? Qual o valor? Na pré-venda está 16 mil e na venda... Quanto? Na venda, 18.750.
Ok, então só temos Bem barato. pouco tempo. Não, o livro para uma obra tão rica está muito barato. O Tá doutor está barato. nos ofertar. Doutor Feca aqui está O doutor oferta. está nos ofertar. Porque eu não sei se há algum jurista que não se identificaria com essa obra. Não sei. Não consigo imaginar. É uma obra que é o chat GPT para quem está a entrar agora para o direito e para quem já se encontra no direito durante muito tempo. Quer dizer que já não precisamos nos matar muito. Já, é só ir abrir o livro já está lá. Isso abrir. Já está lá. Quer dizer, o doutor Emanuel facilitou as nossas vidas. Tá. O doutor Emanuel facilitou muito as nossas vidas. E, mais uma vez gostaria de aproveitar, agradecer ao doutor Emanuel Muito obrigado. pela presença aqui. Pelo convite. Nós é que agradecemos pela presença do doutor. Nós é que agradecemos. Eu agradeço. E volto mais vezes. Não mais como entrevistado ou formando, mas formador. Ok. Doutor, só depende do doutor Feca. Como diz sempre o doutor Feca, adquiram 3 obras. Uma para ofertar, uma para ficar em casa, e outra para colocar na tua prateleira. Para colocar na tua prateleira. Sendo assim, chegamos ao final de mais um podcast do nosso e vosso canal FD Juris. Deus abençoe e até a próxima. Paz.